Os filisteus se reuniram para a batalha contra os israelitas. Os filisteus alinharam-se em uma colina e os israelitas em outra, com um vale entre eles. O rei Saul e os israelitas estavam acampados no vale de Elá. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Golias tinha mais de 2 metros de altura e usava uma armadura de bronze que pesava cerca de 57 quilos. Suas pernas também estavam protegidas por uma armadura de bronze e ele carregava uma lança de bronze. A ponta de ferro de sua lança pesava cerca de 7 quilos. Um soldado caminhava à sua frente carregando seu escudo. Golias gritou aos israelitas: escolham um de seus homens para lutar contra mim. Se ele me vencer e me matar, seremos seus escravos. Davi estava de volta a Belém, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele frequentemente tinha que proteger as ovelhas de ataques de leões e ursos. Seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, estavam no exército que enfrentava os filisteus. Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e noites, durante 40 dias. Um dia, Jessé disse a Davi: leve estes grãos tostados e estes 10 pães a seus irmãos no acampamento. E leve estes 10 queijos para o comandante. Veja como seus irmãos estão se saindo. Davi levou a comida ao oficial encarregado dos suprimentos e correu para a linha de batalha para ver seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas. Quando os israelitas viram Golias, fugiram aterrorizados. Davi perguntou: quem é este filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Eles contaram a ele que o homem que matasse Golias receberia uma grande recompensa, se casaria com a filha do rei e a família de seu pai não precisaria pagar impostos. Davi foi levado ao rei Saul. Vossa Majestade, disse Davi, ninguém deve ter medo deste filisteu. Eu irei e lutarei com ele. Não, respondeu Saul. Como você poderia lutar com ele? Você é apenas um menino, e ele foi um soldado durante toda a sua vida. Eu matei leões e ursos que atacaram as ovelhas de meu pai, respondeu Davi, e farei o mesmo com este filisteu, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me salvará de Golias. Vá, e o Senhor esteja com você, respondeu Saul. Ele deu a Davi sua armadura, mas quando Davi a experimentou, disse: não posso lutar com tudo isso, não estou acostumado com isso. Em vez disso, ele pegou seu cajado de pastor e, em seguida, pegou 5 seixos do riacho e os colocou em seu alforje. Com sua funda pronta, ele saiu ao encontro de Golias. Golias começou a andar em direção a Davi, com seu escudeiro andando à sua frente. Para que serve esse cajado? Gritou ele para Davi. Você pensa que eu sou um cachorro? Golias lançou maldições do seu Deus contra Davi. Vamos, vou dar sua carne para os pássaros e animais comerem, gritou ele. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Hoje o Senhor vai entregá-lo em minhas mãos. Vou derrotar você e cortar sua cabeça. Quando Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, este correu rapidamente em direção ao filisteu. Ele enfiou a mão na bolsa e tirou uma pedra que atirou em Golias. Ela o atingiu na testa, quebrando seu crânio, e Golias caiu de cara no chão. Davi correu, tirou a espada de Golias da bainha e cortou sua cabeça. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, eles fugiram. Os israelitas gritaram e correram atrás deles, perseguindo-os por todo o caminho até Gate e Ecrom, no território dos filisteus. Davi ficou com as armas de Golias e voltou triunfante como herói. Depois que Davi matou Golias, ele voltou como um herói e o rei Saul ficou muito zangado e com ciúme dele. No dia seguinte, enquanto Davi tocava a lira, Saul tinha uma lança na mão. Ele a arremessou dizendo: vou pregá-lo na parede. Mas Davi o evitou 2 vezes. Saul planejou fazer com que Davi fosse morto em batalha, então o nomeou comandante de 1000 homens. No entanto, o Senhor estava com Davi e ele foi vitorioso nas batalhas, que o tornaram ainda mais popular. Agora, a filha de Saul, Mical, estava apaixonada por Davi, e quando contaram a Saul sobre isso, ele ficou satisfeito. Saul ofereceu sua filha Mical em casamento a Davi, se ele matasse 200 filisteus. Davi não se considerava digno de se tornar genro do rei, mas aceitou o desafio.
Davi não foi morto pelos filisteus como Saul esperava, mas voltou em triunfo e tomou Mical como sua esposa. Saul ficou com medo de Davi porque sabia que o Senhor estava com ele. O filho do rei Saul, Jonatas, tornou-se amigo de Davi e deu a ele sua túnica, espada, arco e cinto. Eles fizeram uma promessa de permanecer amigos. Saul disse a Jonatas para matar Davi, mas ele cumpriu sua promessa e, em vez de atacar Davi, advertiu-o de que sua vida estava em perigo. Ele então falou bem de Davi a Saul e fez o rei prometer não causar mal a Davi. Depois de outra vitória contra os filisteus, Davi estava tocando sua lira para o rei Saul. O rei ficou atormentado e atirou sua lança em Davi, que se esquivou do seu trajeto. A lança atingiu a parede e Davi fugiu para casa. Saul enviou homens à casa de Davi para mantê-la sob vigilância e matá-lo de manhã. A esposa de Davi, Mical, avisou: se você não fugir para salvar sua vida esta noite, amanhã você será morto. Ela o deixou descer por uma janela para escapar. Mical pegou um ídolo e colocou-o na cama, cobrindo-o com uma vestimenta e colocando alguns pelos de cabra na cabeça. Na manhã seguinte, quando os soldados chegaram, ela fingiu que Davi estava doente. Quando Saul lhes disse para trazerem Davi até ele, eles descobriram que a figura na cama era um ídolo. Davi fugiu para Ramá para ver Samuel e contar-lhe tudo o que Saul havia feito. Davi e Jonatas fizeram uma promessa de mostrar bondade um ao outro e às suas famílias. No dia seguinte era a festa da lua nova e Davi deveria jantar com o rei, mas em vez disso, ele iria se esconder em um campo. Jonatas concordou em avisar Davi se Saul estivesse com raiva e ainda planejasse matá-lo. Eles combinaram por sinal, por meio de uma flecha que seria disparada, para que Davi soubesse se estaria seguro ou seria necessário fugir. Então Davi se escondeu no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. O lugar de Davi estava vazio. Saul não comentou o porquê de Davi estar ausente. Mas no dia seguinte, quando o lugar de Davi à mesa ainda estava vazio, Saul perguntou: por que Davi não está aqui? Jonatas deu a desculpa que ele e Davi haviam combinado, dizendo a seu pai que Davi estava em Belém com sua família fazendo um sacrifício. A raiva de Saul inflamou-se contra Jonatas. Você ficou do lado de Davi para sua própria vergonha. Enquanto ele viver, você não se tornará rei. Envie-me Davi para que eu possa matá-lo. Por que ele deveria ser morto? O que ele fez? Perguntou Jonatas. Saul arremessou sua lança contra Jonatas com raiva. Não havia dúvida de que a vida de Davi estava em perigo. Na manhã seguinte, Jonatas saiu para o campo onde Davi estava escondido. Ele disse ao menino que estava com ele: corra e encontre as flechas que eu atiro. Enquanto o menino corria, ele atirou uma flecha para a frente de onde ele estava. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha de Jonatas havia caído, Jonatas gritou o sinal secreto que havia combinado para alertar Davi: a flecha está para a frente de você? Apresse-se. Vá rápido. Não pare. O menino pegou a flecha e voltou para seu mestre. Jonatas deu suas armas para o menino e disse: vá, leve-as de volta para a cidade. Depois que o menino se foi, Davi levantou-se de seu esconderijo e se curvou 3 vezes diante de Jonatas com o rosto no chão. Eles se abraçaram e choraram juntos, mas Davi foi quem mais chorou. Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos amizade em nome do Senhor. Deus é a nossa testemunha, e entre os seus descendentes e os meus descendentes para sempre. Os dois amigos partiram. Davi saiu para se esconder e Jonatas voltou para casa. O rei Saul estava tentando matar Davi para evitar que ele se tornasse o próximo rei de Israel. Davi fugiu para se esconder em uma grande caverna em Adulão, onde sua família veio se juntar a ele. 400 homens em dificuldades, descontentes vieram apoiar Davi. Perto de Adulão ficava a cidade de Keila. Os invasores filisteus estavam atacando a cidade para roubar grãos. Quando Davi descobriu, perguntou a Deus se deveria atacar os filisteus. O Senhor respondeu: vá, ataque os filisteus e salve Keila. Davi e seus homens infligiram pesadas perdas aos filisteus e salvaram o povo de Keila. O rei Saul foi informado de que Davi estava em Keila e pensou que ele estava encurralado. Davi soube que Saul estava conspirando contra ele. Ele pediu ao sacerdote Abiatar que perguntasse a Deus se Saul atacaria a cidade de Keila e se seus cidadãos o entregariam a Saul. O Senhor respondeu que Saul atacaria Keila e Davi seria entregue a ele.
Portanto, Davi mudou-se para as fortalezas do deserto nos arredores de Zife. Saul procurou por Davi, mas não o encontrou. Enquanto Davi estava em Ores, o filho de Saul, Jonatas, secretamente fez uma visita a Davi sem avisar seu pai. Não tenha medo, disse Jonatas a Davi. Meu pai Saul não lhe vai pôr as mãos. Você será o rei de Israel, e eu serei o seu segundo. Os dois fizeram uma promessa diante de Deus e seguiram seus caminhos. Os zifeus locais foram a Saul em Gibeá para relatar que Davi estava na colina de Aquilá perto de Ores. Saul disse-lhes para ficarem atentos aos movimentos de Davi e mantê-lo atualizado. Saul e seu exército desceram ao deserto de Maom, onde Davi foi visto pela última vez. Quando Saul se aproximou de um lado da montanha, Davi e seus homens estavam do outro lado correndo em fuga. No momento em que Saul estava se aproximando de Davi, um mensageiro apareceu. Venha rapidamente, os filisteus estão atacando nossa terra. Saul teve que interromper sua perseguição a Davi para lutar contra os filisteus. Davi e seus homens escaparam para viver nas colinas e cavernas selvagens ao redor de Engedi, perto do Mar Morto. O rei Saul lutou contra os filisteus e, quando lhe disseram que Davi estava em Engedi, ele voltou com 3.000 homens em busca de Davi. Davi e seus homens estavam escondidos em uma caverna. O rei Saul foi sozinho para a caverna em que Davi estava escondido. Davi e seus homens estavam escondidos no fundo da caverna. Seus homens sussurraram: Este é o dia de que o Senhor falou quando disse: Vou colocar o seu inimigo em suas mãos para que você faça o que quiser. Davi chegou mansamente sem que o rei Saul percebesse. Em vez de matar Saul, Davi cortou a ponta de seu manto sem que ele notasse. O Senhor me livre de colocar minhas mãos sobre o rei que ele ungiu, disse ele a seus homens. E ele os impediu de tentar matar Saul. Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Meu senhor, ó rei! Quando Saul olhou em volta, Davi se curvou com o rosto no chão. O Senhor o entregou em minhas mãos quando entrou na caverna e meus homens queriam matá-lo. Mas eu poupei sua vida porque é o ungido do Senhor. Olhe para este pedaço do seu manto que cortei. Eu não lhe fiz mal, mas você está me caçando para tirar minha vida. Que Deus julgue e decida entre nós. Que ele me livre de suas mãos. Saul perguntou: É você, Davi? E ele levantou sua voz e chorou. Você é melhor do que eu, disse ele. Você me tratou bem, mas eu lhe tratei mal. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. O rei Saul disse a Davi que agora sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. Ele pediu a Davi que não matasse seus descendentes nem apagasse o nome de sua família quando se tornasse rei. Davi prometeu que não mataria os descendentes de Saul. O rei Saul então voltou para casa, mas Davi permaneceu em Engedi. O profeta Samuel morreu na velhice e foi sepultado em Ramá, sua cidade natal. Algum tempo depois, os filisteus voltaram a fazer guerra contra Israel. Os filisteus trouxeram seu exército para um lugar perto de Sunem. O rei Saul e seu exército saíram para defender seu país. Eles acamparam no Monte Gilboa, mas quando Saul viu o exército filisteu, ficou com medo. Saul tentou descobrir o que o Senhor queria que ele fizesse, mas o Senhor não respondeu. Então Saul tolamente decidiu fazer algo que Deus havia proibido estritamente: visitar um médium, uma pessoa que afirma ser capaz de falar aos espíritos dos mortos. O rei Saul já havia proibido todos os médiuns na terra de Israel, mas seu servo sabia que havia uma mulher morando em Endor que era médium. O rei Saul se disfarçou e foi vê-la. Saul disse a ela: Fale com os espíritos e chame aquele que eu lhe disse. Mas a mulher, uma bruxa, estava desconfiada, temendo que fosse uma armadilha. Certamente você sabe que o rei proibiu qualquer pessoa de fazer isso, disse ela. Saul prometeu que ela estaria segura. Então ele pediu que ela chamasse de volta o espírito do profeta Samuel. Quando Saul ouviu a voz de Samuel, ele disse: Estou com um grande problema, Samuel. Diga-me o que devo fazer. Samuel respondeu: Como você desobedeceu ao Senhor, ele está dando seu reino a Davi. Os filisteus vão derrotá-lo e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Saul ficou apavorado. Assim como Samuel disse, os filisteus derrotaram os israelitas no dia seguinte. Muitos israelitas foram mortos e o restante fugiu. O inimigo capturou os filhos de Saul, incluindo Jonatas, e os matou. Saul foi gravemente ferido por uma flecha.
Não querendo ser capturado, ele pediu a seu escudeiro que o matasse, mas o escudeiro recusou-se. Então Saul se matou caindo sobre sua própria espada. No dia seguinte, os filisteus encontraram os corpos de Saul e de seus filhos. Eles cortaram a cabeça de Saul e então pregaram seu corpo e os corpos de seus filhos na parede da cidade de Bet-san. Quando os israelitas que moravam em Jabes de Gileade souberam disso, alguns de seus homens mais valentes foram a Bet-san e levaram seus corpos. Eles enterraram o rei Saul e seus filhos perto de uma grande árvore em Jabes de Gileade. Depois que Davi chorou por Saul e Jonatas, ele se mudou para Hebrom. O povo de Judá foi até ele e o ungiu como seu rei. Mais tarde, ele foi ungido como rei sobre todas as tribos de Israel.